Centro de Referência do MUB3, Museu da Bolsa do Brasil, entrevista de Mariana Quaranta, realizada em 29 de novembro de 2023. Mariana, você pode fazer sua autodescrição, por favor? Claro. Eu sou uma mulher branca, de olhos azuis, loira. Estou vestindo um blazer azul. Tenho 43 anos. Esse depoimento vai fazer parte da nossa coleção de História Oral, faz parte do nosso programa. Eu sou a Lídia, sou pesquisadora aqui no MUB3. Mari, para a gente começar, onde você nasceu? Lídia, eu nasci em São Caetano do Sul, mas meus pais moravam em São Paulo, né? Então, eu passei a minha infância em São Paulo, na Zona Leste. Eu morei até 10 anos, quando os meus pais resolveram ir para o interior, né? Então, nós nos mudamos para São José do Rio Preto, uma cidade muito gostosa. Eu passei a minha adolescência lá, foi muito legal. E quando eu queria, né, prestar o vestibular, eu sempre pensei que meu lugar era aqui em São Paulo. Então, eu queria muito voltar aqui para São Paulo. E prestei vestibular e vim para São Paulo, voltei em São Paulo em 98. Legal. Então, você já falou sobre a universidade, mas a gente queria saber mais como foi a sua formação escolar. A escola sempre fez parte da minha vida. Por quê? Porque a minha mãe, ela foi professora durante 40 anos de escolas do estado, do município. Então, eu e minha irmã, a gente estudou em escola pública até a quarta série, a antiga quarta série, né? Depois, quando a gente mudou para o interior, a gente foi para uma escola mais tradicional, né? Uma cidade menor, né, do que São Paulo. Então, eu estudei até o terceiro colegial em escola particular. E depois, eu prestei a faculdade de jornalismo na Casper Libero. E minha mãe sempre tinha esse questionamento de: puxa, filha, você vai fazer jornalismo, mas você vai se sustentar como, né? Porque na cabeça daquela época, fazer jornalismo, comunicação era algo muito disruptivo, né? Não era uma profissão considerada tradicional. Então, aí eu fiz um combinado com ela. Eu falei assim: mãe, então eu vou prestar jornalismo em algumas faculdades e vou prestar letras na USP. Por quê? Porque professor sempre tem espaço para o professor, né? E aí o que aconteceu? Eu passei na Casper, passei na Unesp em jornalismo e passei na USP em letras. Então, por isso que eu falo, a educação sempre esteve presente na minha vida. Então, eu fiz o jornalismo na Casper Libero e fiz letras na USP. Quando eu acabei de fazer letras, a gente tem a oportunidade de continuar com a faculdade de educação. Então, eu sou bacharelada e fiz a licenciatura também em letras e educação. Uau, bastante coisa. Foi ao mesmo tempo? Foi, eu fiz os 4 anos de Casper, né? E fui levando à noite ali a USP. Então, assim, era alguma coisa que eu fazia muito por mim. Então, eu adorava ir para lá. Era uma época, por exemplo, do apagão, né? Então, imagina, a cidade universitária toda apagada, e você tem que pegar o ônibus 11 horas da noite, aquela confusão, e todo mundo sai da Fefeleste, tudo. Então, era uma outra vida, né, gente? Era uma outra realidade, e eu fiz, sim, juntas. Só que eu tranquei em algum momento aqui. Por quê? Porque eu comecei a fazer estágio na, então, BMF, tá? E aí ficava extremamente corrido para mim. Então, eu tirei um pouquinho o pé, não pegava toda a grade de aulas, ia fazendo assim: puxa, tem que fazer uma aula, o que você quer fazer agora? Pode optar. Então, eu fazia, sei lá, literatura infantil, literatura africana, literatura portuguesa voltada para tal coisa. Então, eu fui moldando e fui arrastando um pouquinho mais, tá? Então, eu comecei as duas juntas, mas eu não terminei as duas juntas, né? E acabou sendo super importante, porque
quanto mais você vai amadurecendo, você olha a faculdade de uma outra forma, né? Você absorve as informações, você se relaciona com as outras pessoas, com os professores e com aquele ambiente de uma outra maneira, né? Sim, sim. Você fez letras português? Eu fiz, língua portuguesa só. E como era composta a sua família? Como é a sua formação familiar? Eu sou uma pessoa extremamente família, muito família mesmo, tá? Então, meu pai, ele é contador, né? Ele foi contador, meu pai e minha mãe são aposentados hoje. Ele sempre trabalhou muito, enfim, contador, mas muito presente na nossa vida. Minha mãe professora. E eu tenho uma irmã, nós temos 1 ano e 4 meses de diferença. Então, nós fomos criadas juntas, enfim, como minha mãe dava aula, lecionava à noite, então uma era companheira da outra até meu pai voltar, que não sei o quê. Então, a gente ficava nas vizinhas ou ficava sozinha em casa, era nós duas. Então, eu sou muito família, sou muito ligada aos meus pais, à minha irmã, aos meus primos, às minhas primas, aos meus tios. E a nossa essência é toda do interior. Então, assim, a gente gosta de estar juntos, a gente gosta de promover encontros. Então, é algo, assim... eu costumo falar que você sabe, só de bater um papo durante 5 minutos, você reconhece quem é do interior, porque é assim, não, vai lá em casa, vamos lá tomar café, e a gente de fato espera, sabe? Não é uma coisa que fica vaga, a gente espera, a gente quer que as pessoas vão na nossa casa, que frequentem a nossa casa, que estejam ali com a gente. Então, eu sou muito família. Hoje, meus pais... hoje eu sou casada, né? Eu tenho uma filhinha de 6 anos, a Laura, sou casada com o Eduardo. A gente tá junto há 13 anos. E a gente mora aqui em São Paulo, ali na Pompeia. E meus pais, quando eu engravidei, meus pais que estavam no interior, eles vieram para São Paulo justamente para ajudar, porque é uma rede de apoio, né? E a gente anda em bando, tá? Onde um vai, outro vai, e a gente gosta de promover isso sempre. É bom, os avós gostam de ficar perto dos netinhos também. Eu também. Gosto que eles fiquem. E alguém da sua família já atuava no mercado financeiro? Seu pai, que era contador, já tinha essa proximidade? Não. Assim, não mesmo. Eu tenho um tio que ele também é contador, economista, que, enfim, como ele foi professor de faculdade em Rio Preto, às vezes ele dá algumas a aula que fala sobre mercado, economia, mas que foque em mercado de capitais, em bolsa, não. Então agora a gente vai para o nosso segundo bloco, que é sobre o seu histórico profissional, tá bem? Mariana, você pode compartilhar com a gente um pouco sobre a sua jornada profissional na área da comunicação, desde quando você se formou em jornalismo e até a sua chegada aqui na Bolsa? Tá. Eu sempre gostei de escrever, tá? Eu não sabia que faculdade que eu ia fazer de fato, mas eu tinha muita facilidade e gostava muito de escrever, de ler. Então, o jornalismo foi uma escolha meio que natural, né? Quando eu entrei na faculdade, um pouquinho depois eu já comecei a fazer o estágio ali na Gazeta, né? Então, eu adoro futebol e eu tive a oportunidade de fazer estágio ali na Gazeta Esportiva, né? Então, era um ambiente que eu me senti em casa, porque eu sou daquelas que, com meu pai, com os meus tios, com os meus primos, a gente comenta a rodada, sabe, do futebol, tudo. Então, é uma paixão. E aí eu aproveitei, né, a oportunidade de ser selecionada. Era um estágio super concorrido na época, os estudantes queriam, porque era um dos poucos jornais ainda impressos, né, que falava sobre esporte. Então, eu era estagiária lá, era o máximo. Quando podiam, né, eles levavam
as meninas estagiárias para cobrir o treino de um time grande, né? Do Corinthians, do Palmeiras, da Portuguesa. E eu ia atrás das pautas, entrevistava, a gente criava história, tirava, sabe, desvendava aqueles jogadores que a história é aquilo, né? Ai, tô aqui, vou jogar futebol. Não, mas o que tem por trás disso? Então, isso foi muito legal, de sempre você achar um ângulo diferente para contar uma história, né? E depois eu saí do estágio lá e tive a oportunidade de começar um estágio na BMF, né? Que isso em 2003. E a ideia do estágio na bolsa, um ambiente que você não conhece nada, é justamente aprender, absorver, né? Você está tendo a oportunidade de estar diante de tanta gente importante, gente vivida, experiente, né? E absorver, aprender, né? Então, eu lembro que a gente era uma equipe muito menor, né? Era uma outra época, mas logo eles perceberam essa minha facilidade e habilidade de escrever, né? Então, assim, é óbvio que você escrever sobre um produto, algo mais técnico, talvez, né? Eu não teria o espaço que eu queria para brilhar. Mas, por exemplo, a BMF lá atrás, ela tinha o espaço cultural BMF. Então, era um espaço de exposição, tudo. E eu lembro que estagiária ainda, eu era responsável por escrever os textos do caderninho. Então, assim, eu lembro que ali eu podia pegar a minha criatividade, a minha imaginação, fazer as minhas conexões, e todo mundo adorava, porque, assim, eu sempre tive a preocupação de escrever de forma clara, leve, sabe? Uma coisa que consiga criar conexão com quem está lendo, né? Então, por exemplo, quem podia imaginar que a B3, a Bolsa, né, tinha um espaço dedicado só à cultura, que ali tinha oportunidade, tinham muitas pessoas trabalhando em prol daquilo, né? E então eu trabalhei com isso, mas também tinha atletismo, fazia evento, trabalhava na assessoria de imprensa, então, assim, a gente fazia coletiva, fazia press release, do que você imaginar a gente fazia. E o mais legal é que em 2003 a gente ainda tinha o pregão Viva Voz. E isso significa o quê na prática? Que os jornalistas, principalmente de TV, eles vinham presencialmente para captar imagem. Então, assim, direto a gente descia naquele ambiente para acompanhar as grandes TVs, os grandes repórteres, para fazerem passagem ali, né? Então, falar, hoje o mercado subiu, caiu por conta disso, por conta daquilo. Então, assim, eu sempre fui acompanhar isso. Então, isso era um pouquinho do nosso dia a dia ali, né? Eu lembro, por exemplo, que teve uma vez que a Lucélia Santos veio gravar não sei se era um filme, um documentário lá no pregão, e o pregão meio que funcionando, simulando. Então, assim, era uma loucura, porque ali o mercado estava acontecendo de fato, né? E aí, então, eu trabalhei, fui crescendo, né? Então, de estagiária, eu virei uma analista 1, depois virei uma analista pleno, as suas responsabilidades vão crescendo, né? Aqui a B3 é um espaço que todo mundo pode pegar um pedacinho dessa pizza e se deliciar. Tem espaço para todo mundo, tá? Então, tem espaço para quem quer escrever, tem espaço para quem quer criar algo mais disruptivo, tem espaço para quem quer ser mais técnico, tem espaço para quem quer estar na cozinha, tem espaço para quem quer aparecer. Então, assim, e as pessoas são muito generosas, né? É um ambiente que você pode sentar na frente de um diretor, de uma pessoa extremamente
expert naquilo que ela está falando e fala assim, eu não sei nada, me explica. E as pessoas, elas são muito generosas de passar esse conhecimento, né? Então, eu acho que quando eu penso em alguma coisa assim, o que é legal na bolsa, né? Como você conseguiu ficar tanto tempo nesse lugar? Gente, quando você está num lugar que as pessoas são muito generosas com você, é muito mais fácil continuar. E isso dá uma responsabilidade para você também ser generosa com as pessoas que estão chegando, né? Então, eu acho isso, assim, um ponto importante dessa minha trajetória, né? Eu passei em 2008 pela primeira fusão, né? Foi quando a BMF fez a fusão com a então Bovespa, então a gente participou de todo o processo de desmutualização, quando deixa de ser um grande clube, né, e passa a ser uma empresa de capital aberto, e ainda mais em imprensa, você tá numa posição privilegiada nessa história, né? Você tem a oportunidade de ajudar a escrever os materiais, de entender alguns aspectos. Então, foi uma grande escola essa primeira fusão. Os anos se passaram, né? E produtos novos são lançados, então, assim, a gente não sabe nada, de repente a gente mergulha, aprende tudo sobre um determinado produto. Quando eu estava na BMF Bovespa, eu fiz um MBA só para jornalista. Olha que legal isso. A B3 também oferece educação, né, e especialização para os jornalistas, né? Porque, assim, quando o jornalista ele é qualificado, as matérias vão sair melhor, né? É uma forma também de você retribuir, né? Assim, e eu fiz o meu TCC falando sobre a evolução dos ETFs. Só que naquela época, 2011, se eu não me engano, eram 3 ou 4 ETFs, tá? Era uma coisa muito assim. O primeiro ETF, que foi o PIBB, era de 2008, então assim, era uma coisa muito incipiente, assim, não sei o quê. Hoje, o mercado evoluiu um pouquinho, a gente deve ter em média, sei lá, uns 100 ETFs hoje. Então, olha só como assim, menos uma década, como a história também do mercado vai evoluindo, vai transformando, né? Eu fiz esse MBA. E depois, tudo isso trabalhando em imprensa, tá? Em comunicação e imprensa. Quando foi em 2017, que foi na fusão da BMF Bovespa com a CETIP, então aqui a gente já tinha o mercado de ações, o mercado de derivativos, e aí vem o balcão, né, de CETIP para criar essa grande infraestrutura, né, que acaba cobrindo tudo do mercado. Eu engravidei, né? E aí, nessa época, eu fui um pouquinho trabalhar mais com comunicação institucional, tudo. E quando eu voltei em casa, assim, numa empresa muito diferente. Então, assim, são 20 anos de bolsa, mas são empresas completamente diferentes. Então, assim, a cultura mudou muito, a cultura evoluiu demais. Quando eu vim fazer a minha entrevista de estágio lá atrás, você tinha que estar de terninho, você tinha que estar de saltinho. Hoje a cultura evoluiu tanto que você vem do jeito que você quiser, do jeito que você se sente bem. Então, acho que isso é um aspecto, assim, muito... Quem bate o olho, quem viveu aquela história, a gente reconhece, né? Eu estava vendo esses dias um jornalzinho de 2005, de uma festa da Bolsa de 2005. Assim, a vestimenta das pessoas dá vontade de rir, porque, assim, os caras, todo mundo engravatado, sabe? As meninas de taierzinho, de terninho. Então, assim, eu falo assim, gente, que século foi aquilo? Calma, não faz tanto tempo, né? Quais os cargos você ocupou? Você já falou um pouco sobre isso, mas a gente queria saber quais as principais responsabilidades desses cargos. O assessor de imprensa, ele tem a responsabilidade de fazer o contato, né, da empresa, dos nossos porta-vozes
com o jornalista, né? Então, somos responsáveis por fazer intermediação de entrevista, preparar o porta-voz, treiná-lo para uma entrevista, qualquer gestão de crise, a gente entra, a gente atua. Por quê? Porque no final do dia, a assessoria de imprensa, ela zela pela reputação, né? Pela reputação da empresa para o público externo. Hoje eu sou coordenadora do time de imprensa, e além de continuar nesse ponto de contato com a imprensa, a gente tem um papel assim, bem relevante e muito legal assim, da parte da nossa liderança, né, de reconhecer o trabalho, a importância do time de comunicação, como o time que consegue traduzir de fato uma mensagem e deixar a mensagem de uma forma que todos possam usar, né? Então, é a mesma mensagem, o pilar está ali estruturado, e aí a gente vai... isso daqui... É dessa forma que a gente tem que falar com o público externo e com a imprensa, é dessa forma que a gente tem que falar nas redes sociais, é dessa forma que a gente tem que contar para os nossos funcionários essa mesma notícia. Então, por exemplo, o time de imprensa aqui na B3, né, é também responsável pela comunicação institucional. Então, quando um porta-voz, né, da alta liderança vai fazer um discurso num evento, nós somos os responsáveis por deixar ali organizadas as mensagens-chaves, um direcionador, porque, enfim, eles são os experts, né? Eles estão na cadeira, eles conhecem todo o cenário, o ambiente, o cliente, mas a gente organiza as ideias que são importantes passar. E esse negócio de você criar, né, os discursos, tudo, na pandemia, então a gente tinha todo aquele desafio de trabalhar na pandemia, trabalhar com tanta incerteza, com tanta angústia, né, não sabendo um pouquinho como ia ser o dia, né, seguinte. Teve aquele boom de IPO, né? Foi uma época extremamente prazerosa de trabalhar, assim, mesmo na sua casa, na loucura, tudo. Em 2021 foram 46 IPOs. É um número extremamente expressivo, assim, é um número extraordinário. E a gente ajudou a escrever 46 histórias, né? Porque quando uma empresa vem a B3 para fazer a sua abertura de capital, né? É um marco para aquela empresa, né? Ela precisa se sentir acolhida, abraçada, porque é uma decisão realmente estratégica do negócio. E a gente buscava passar essa mensagem, né? De fato, a B3, agora você faz parte de tudo isso, né? Então, era muito legal toda vez que abria... Não era presencial, né? A gente estava na pandemia, no finalzinho ainda assim, mas no começo era tudo online. Era muito legal você abrir lá o YouTube com a transmissão ao vivo e saber que a sua liderança confiava nas palavras que você escrevia e sentia naquele momento, e muitas vezes, né, passava aquela mensagem muito da forma que você imaginou, né? Então, a gente teve mensagens assim, que eu ficava super emocionada, e quando acabava a transmissão, que subia o letreiro e via o seu nome lá, você olhava, pensava no passado e falava assim, gente do céu, sou eu, sabe? Alguém tá valorizando tudo aquilo, né? Que eu estudei, que a gente se aperfeiçoou, que a gente aprendeu, absorveu, e isso foi muito legal. Muito legal, demais. E como foi assumir essa posição de coordenadora de comunicação aqui na B3? Uau, né? É sempre um desafio, tá? Porque quando você é um analista, você é um consultor, você não tem a responsabilidade de gerir pessoas, né? E ainda mais nesse pós-pandemia, as pessoas, elas precisam de algo a mais de você, né? Então, assim,
eu costumo pensar que a melhor forma de eu gerir esse time é dando o melhor exemplo, né? Então, o exemplo de estar sempre alinhado com os princípios da empresa é um desafio. É um desafio gerir pessoas, assim como é um desafio trabalhar com imprensa. Eu costumo dizer que trabalhar em assessoria de imprensa, trabalhar com jornalista, é igual ter filho pequeno. Todo dia é uma pergunta diferente. Então, a gente acorda preparada para o caos, porque a gente vai atrás da resposta. A gente nunca vai ter a resposta pronta. Então, a gente vai atrás da resposta. Eu não preciso saber tudo, mas eu preciso saber o caminho de quem sabe. E aqui a gente está muito bem servido de especialistas. Demais. E, assim, como essas experiências anteriores que você já compartilhou com a gente, moldaram a sua abordagem na coordenação de comunicação aqui? Olha, eu sempre tive grandes professores com quem eu trabalhei, né? Então, lá atrás eu tive uma chefe na assessoria de imprensa de BMF, que era uma pessoa extremamente poderosa, no sentido de você queria estar ao lado dela, porque ela ia sempre te falar uma palavra de carinho quando você precisasse, ela sempre ia te aconselhar com alguma coisa para você melhorar profissionalmente, melhorar ali na sua carreira. Então, eu acho que a gente tem que sempre olhar o outro e pensar que o outro tem alguma coisa para você aprender com ele, né? Então, não existe nada, não existe pergunta boba, não existe dúvida que eu vou guardar para mim. E a gente não tem que ter medo de perguntar, né? A gente não sabe todas as respostas, mas a gente vai atrás disso. E eu prezo, no ambiente em que eu trabalho ali, na vida pessoal e profissional, eu prezo pelas pessoas. Então, eu gosto de estar num ambiente que as pessoas se gostem, sabe? Saibam conviver. Uma coisa... as diferenças vão somando ali e eu sempre vou promover essa diversidade de opinião, essa diversidade de... todo mundo tem que ser acolhido, sabe? Independente da sua formação, independente de onde você quer chegar, você tem que respeitar os limites, respeitar o outro, respeitar o momento da companhia, tá? E saber conviver com isso. Tá bem. E aí a gente queria que você compartilhasse um desafio significativo que você enfrentou durante essa transição e como você superou essa situação difícil. Tem que ficar muito claro na cabeça de todo mundo papéis e responsabilidades, né? E não é porque eu fiz um trabalho de excelência, o meu colega não fez, tá? Então, assim, eu gosto sempre de priorizar e de focar, assim, olha o que você está fazendo, que nem nós que trabalhamos com texto. É um diamante que a gente tem na mão. Então, assim, torne esse instrumento, essa ferramenta, algo muito importante e que possa, de fato, influenciar positivamente o seu trabalho. Acho que, assim, é a arma que a gente tem na mão, a vitrine, a grande vitrine que a gente tem na nossa mão, o time ali de comunicação. É óbvio que tem gente que vai estar melhor ali de frente para uma câmera, tudo, mas essa pessoa pode ter o mesmo espaço que uma pessoa que trabalha mais no bastidor, que usa as palavras. Então, assim, gerir pessoas não é fácil, tá? Mas você aprende muito a cada dia. Aprende errando, aprende acertando. A minha experiência aqui na B3 me ajudou muito no sentido de eu não vou me afobar
diante de coisas novas que vão surgir. Porque depois de 20 anos de empresa, mesmo quando você vem... São 20 anos de friozinho na barriga, não é uma coisa, não é um mar calmo, é um mar turbulento, tudo, mas você tem que saber lidar. E eu acho que esse sentimento de calma, vai dar certo, é importante levar isso quando você assume um cargo que você precisa olhar muito para as pessoas, né? Porque você tem que dividir seu tempo entre ter uma agenda propositiva, que olhe muito a estratégia da companhia, que você esteja alinhado, que a mensagem esteja clara para todo mundo, mas ao mesmo tempo você também tem que ter um tempinho para gerir as pessoas mesmo. Vai ter alguns atritos ali, você tem que ter um pouquinho de jogo de cintura para resolver, tá? Porque também, sem problema, a gente tem que fazer. E falando agora sobre o cenário atual, como a B3 aborda a comunicação corporativa diante dos desafios externos? Então, quando tem uma mudança no mercado financeiro ou acontece um evento inesperado, como que vocês trabalham nesses períodos mais difíceis, assim? Durante muito tempo, as pessoas achavam que a bolsa era um lugar muito distante delas. Era uma redoma de vidro inatingível, né? E o desafio, né, dessa B3, dessa nova empresa, é realmente se aproximar cada vez mais do dia a dia do brasileiro, do dia a dia das pessoas, fazer os links necessários. Porque a história já estava ali contada, só que talvez a forma estava um pouquinho pesada demais. Então, teve um trabalho muito grande, muito forte de contar a nossa história de uma maneira mais leve, uma maneira que, de fato, você criasse uma conexão com as pessoas que estavam ali lendo. Então, assim, se você pega as redes sociais da B3, você vê como a rede social da B3 evoluiu a linguagem. A gente tem um papel de... a bolsa vai continuar funcionando, ela vai abrir independente do que acontece no mundo, né? Então, o nosso papel é estar sempre disponível, né? Então, assim, para dar as notícias, para fornecer as informações da maneira mais tempestiva possível, ter disponibilidade e disposição para explicar aquilo que não está claro. E uma coisa muito legal e é um privilégio, né, de trabalhar em imprensa, com imprensa, é justamente esse, né? De você fazer interlocução de talvez algo extremamente técnico com um jornalista que começa a perguntar para fazer esse balanceamento, né? Porque o que é importante? O que é uma notícia? Uma notícia é aquilo que, de fato, é importante para todo mundo. Então, você precisa informar uma coisa que atinge o bem comum, né? E com uma linguagem simples, acessível. Então, assim... independente do que aconteça no mundo, a B3 tem que seguir funcionando e a comunicação ela tem que estar disposta a também se adaptar a qualquer modernidade. A gente vê cada dia mais como as coisas evoluíram. Por exemplo, eu de 20 anos até hoje, a gente está falando de uma época em que a B3 não estava em redes sociais, a B3 talvez fosse muito mais tímida com a imprensa, para uma época hoje que a gente quer estar cada vez mais próximo de todos. Um evento marcante que eu vou citar, porque talvez tenha sido o primeiro, né? Numa escala que depois começou a virar uma coisa mais costumeira na minha vida, que são os IPOs. Eu acho que um marcante foi o IPO da própria BMF, né? Lá nos anos 2007.
puxa vida, foi demais, assim, entender o que era de fato um IPO, né? Toda a preocupação, as informações envolvidas e tudo culminando com uma cerimônia linda, emocionante, no então espaço, né, ali na 15 de novembro, cheio de pessoas muito importantes para a história do mercado de capitais brasileiro. Então, assim, eu destaco esse, mas de lá para cá foram inúmeras IPOs muito legais, assim. Por exemplo, teve de uma empresa do varejo que teve um desfile, uma pegada mais modernosa, teve um de aluguel de carros, que colocaram um carro dentro do espaço que até então, 10 anos antes, tinha operadores negociando, né? Então, eu acho que mostra um pouquinho, né, da evolução e de como, de fato, a B3 ajuda as empresas a expandirem o seu negócio, né? Elas precisam de recursos para traçar alguma estratégia e o mercado de capitais, o papel dele é justamente esse, né? Legal. E aí, você já falou um pouco, mas em relação à pandemia, como foi para você? Como a B3 também se adaptou a esse momento? E em qual sentido a comunicação foi acionada para fazer um apoio para os colaboradores? Como que foi os IPOs que aconteceram nesse momento também? Tá. Eu vou falar mais um pouquinho do ponto de vista de imprensa e comunicação institucional, né, que é onde um pouquinho do escopo em que eu atuo. E a pandemia, ela pegou todo mundo de surpresa, deixou todo mundo extremamente, né, angustiado de não saber muito o que ia acontecer. Mas, assim, o time de comunicação, né, quem trabalha com comunicação, são pessoas que são pessoas otimistas por natureza, né? Então, a gente sempre a gente quer facilitar, né? Porque, assim, as notícias eram muito pesadas, as pessoas estavam, enfim, tentando entender como que ia ser a vida, né, delas ali dentro de casa, muita gente com filho pequeno, tudo. E o time de comunicação em si, né, a gente se uniu demais, né? Então, a gente tinha as nossas dailies, a gente... tudo era passado, assim, pra gente... de uma maneira muito clara, numa maneira muito transparente. E aí, de repente, uma pessoa que era o seu colega de trabalho estava no final do dia ali no seu escritório, na sua sala, na sua casa, o seu filho passava atrás, né? Quantos happy hours virtuais a gente fazia pós... para conversar mesmo, né? Porque ali eu acho que o apoio era... eu quero falar, alguém me escuta? Sim, o time te escuta, né? Então, o time é um time muito unido, eu acho que a pandemia acabou fortalecendo isso. E a B3, a gente já tinha um programa bem estruturado de trabalho remoto, né? Eu, por exemplo, eu já estava nos projetos pilotos lá atrás, então, assim, não era uma grande novidade para mim ter o computador, né, e trabalhar em casa 1, 2 vezes por semana. É óbvio que ninguém queria que isso acontecesse, mas assim, a B3 prezou pela segurança, né, e pela saúde dos seus funcionários o tempo todo. Assim, eu, por exemplo, eu nunca fui pressionada a vir, a voltar, se eu não me sentisse bem, se era algo que não precisava da minha presença, ainda mais que eu, né, tinha filha pequena na época, eu fui muito respeitada, assim, e eu escutar pessoas falando, fui obrigada a isso,
assim, isso é muito longe da minha realidade, né? Então, nisso eu me sinto uma super privilegiada, né? Então, por exemplo, eu lembro que no meu aniversário, tocar o interfone, o porteiro falou assim: Dona Mariana, vou deixar um pacotinho no elevador, pega aí. E eu pegar, era um bolinho da B3 para comemorar meu aniversário. É algo tão simples, mas naquele momento, gente, tudo potencializa. Então, assim, foi muito legal, né? A proximidade com as pessoas, com o time, com a nossa liderança. E assim, a gente também precisou se reinventar, né? Porque se antes qualquer coletiva de imprensa era presencial, qualquer entrevista com jornalista era presencial, a gente precisou criar esse ambiente, né? Então, as entrevistas passaram a ser por uma conferência ali, né? A gente fazia webinar, a gente participava, a gente tinha que fazer, porque assim, o mundo não parou. O mundo parou, mas o mundo não parou, tá? E eu só queria contar uma coisa que, assim, quando a pandemia começou, a gente escreveu um manifesto da Bolsa. E eu tenho muito orgulho, assim, de falar que eu fui uma das autoras daquele manifesto, né? Gente, eu fico muito emocionada quando eu assisto de novo aquilo. Por quê? Porque a gente fez a mensagem, o texto, tá? Tudo virtual, gente. Imagina, era aquele momento que ninguém podia usar o elevador. E aí, a gente fragmentou as mensagens e algumas pessoas, né, a liderança, quem estava no então centro de operações que precisavam vir aqui porque a Bolsa precisava funcionar, foram gravando mensagens, e o vídeo ficou a coisa mais linda do mundo, assim. É óbvio que hoje uma grande produtora faria uma coisa, mas assim, não, a gente fez aquilo assim, sabe, algo genuíno, assim, que de fato a gente falava disso, assim, o mundo parou, mas a Bolsa não pode parar. Então, a gente precisava se unir, a gente precisava ter esperança. Era uma mensagem de agradecimento naquele momento a todos os médicos, a todas as enfermeiras, a todas as pessoas que cuidavam das pessoas, porque eles cuidando das nossas pessoas, a gente tinha segurança e tranquilidade para seguir trabalhando, né? Então, a gente fez isso. Na pandemia, a gente viu um boom de IPOs, 46 IPOs. É muita coisa, assim, em número de ofertas, em valor captado. São números extremamente impactantes para o mercado de capitais brasileiro, e isso numa pandemia, né? Então, a gente participava das reuniões com as empresas e contava. Então, para a gente era uma coisa assim, às vezes eram 2 IPOs por dia, mas para a empresa não, era o grande marco da vida delas. Então, a gente falava assim: aproveita esse dia, aproveitem, né? Curtam bastante, porque de fato vocês estão entrando numa nova fase da vida de vocês também, né? Então, foi muito legal. Isso, a pandemia, eu acho que... E quando a gente voltou para o presencial, né? Eu, por exemplo, eu adoro vir para o escritório, eu adoro conviver com as pessoas, tomar o cafezinho, perguntar como foi, como você tá, e seu filho, né? E todo mundo dessa geração pandemia, né? Eu sinto que as pessoas, elas ficaram mais conectadas às nossas famílias, né? Então, por exemplo, hoje todo mundo conhece a minha filha também por causa da pandemia, porque ela passava atrás. Ela era uma criança de 2 anos, ela queria a minha atenção, né? Então, ela passava atrás, ela participava de reunião. Era o que dava para fazer, gente. Então, a gente foi convivendo nisso, né? Foi muito legal, assim, a gente poder contar essa história, né? Poder contar que a gente teve um final feliz. Quando a gente está aqui presencial para poder contar essa história, porque de fato a gente teve um final feliz. Não é todo mundo que teve um final feliz,
mas eu acho que a gente cresceu muito nesse momento. Sim, perfeito. E voltando um pouquinho, você entrou aqui quando era BMF, né? Isso. E pensando assim nas diferenças na cultura empresarial entre a BMF e a B3. Você já falou um pouquinho, mas a gente queria saber mais detalhes. Tá. Eu acho que assim, a cultura é realmente outra, né? Então a gente fala de empresas muito diferentes. Só que no tempo, assim, para a gente chegar onde a gente está hoje, precisou ser daquela forma, até para a gente valorizar, né? Para a gente ver como evoluiu. Então, a gente percebe na linguagem, a gente percebe na forma com que as pessoas podem vir trabalhar. Então, assim, você pode vir do jeito que você quiser, você não precisa pôr um taierzinho, um salto alto no centro de São Paulo. Você pode vir de tênis e tá tudo bem, né? As pessoas... você é mais do que você está vestindo, né? Então, eu acho que isso foi uma virada de chave, assim, para a cultura da empresa, né? E não só isso, né? É uma empresa que promove o diálogo o tempo todo, em que as pessoas podem falar sem medo de agradar ou não. Você pode ter a sua opinião sobre tudo. Aquele negócio de silos, né? De muros, de hierarquização. Nossa, mudou demais, né? Puxa, no passado, os diretores, os superintendentes, eles ficavam em salas, em baias, separadas da equipe. Hoje não, você tá ali do lado, você olha, o seu chefe tá do seu lado e é ótimo, porque você interage mais, as coisas acontecem, tá tudo muito dinâmico, então... E uma coisa cultural que eu acho extremamente importante é que aqui nós temos grandes professores dispostos a ensinar, né? Então, é uma empresa muito generosa em relação a compartilhar conhecimento, né? Você pode fazer um material sobre um assunto que você nunca escutou falar, mas você tem que fazer um posicionamento. Você pode contar com as pessoas, sabe? Genuinamente, assim, falou assim, não, senta aqui que eu te explico, né? Eu acho isso fantástico, fantástico. Pensando ainda nessas mudanças, a gente queria saber como era a participação feminina no ambiente de trabalho assim que você chegou por aqui e como você sente essas mudanças ao longo do tempo em relação à representatividade, como que você sente essa chegada de mulheres? O mercado financeiro, ele sempre foi um ambiente majoritariamente masculino, né? E isso acho que no passado ele era muito mais evidente, né? O time de imprensa comunicação, ele por si só já é um pouquinho mais diverso, né? Sempre é um pouquinho mais diverso, mas hoje a B3 é extremamente mais diversa, né? Então a gente vê desde dos cargos de liderança, né? A gente vê mais diversidade, né? Então de gênero, de raça, mais mulheres. A B3 é uma das empresas que mais tem mulheres conselheiras, né? E isso foi também, o número de mulheres no conselho foi crescendo, né? Na diretoria foi crescendo, nos cargos de gestão foi crescendo. E essa evolução é importante, né? Eu sou de uma família em que a mulher tem um peso, uma voz extremamente importante. Minha mãe sempre trabalhou e ela sempre falava assim, filha, o seu primeiro marido sempre vai ser o seu diploma. Então, a gente leva muito a sério isso de você conquistar o seu espaço. Se você é homem, se você é mulher, sabe? Não precisa pisar em ninguém, não precisa, né?
cortar caminhos, né, por causa disso, mas uma mulher e um homem, enfim, é a capacidade, né, o poder de conexão que tem, o conhecimento, a forma do equilíbrio emocional, tudo, isso faz o profissional, não é porque se você é homem ou se você é mulher. Mas assim, a B3 ela é hoje uma empresa extremamente mais diversa e é algo natural, tá? É algo muito natural, assim. Não sei se para mim é algo tão natural que eu enxergo muito a evolução, mas é algo extremamente natural, tá? As pessoas são extremamente qualificadas, né? Então, quem tá aqui porque tem um talento, tem uma vontade, tem um sonho, tá? E isso conversa com o propósito da empresa. Legal. E para você, como foi assim conciliar a maternidade com o trabalho? Assim, eu sou muito grata, né? A minha história profissional, a minha história pessoal tá muito ligada à minha história aqui na Bolsa, né? E a minha filha tem a idade da B3, né? Então, as duas, a B3 e a Laura, minha filha, elas são de 2017, né? E assim, eu tento conciliar da melhor forma possível, né? Hoje o mundo é muito mais. Somos bombardeados o tempo todo com. Faz assim que é melhor. Tinha que ser desse jeito, tinha que ser. Só que se você tem um propósito, você acredita, né? Você faz as coisas com leveza, com de fato, com muito amor, eu acho que dá para conciliar. É óbvio que vai ter dia que você vai chegar um pouquinho mais assim em casa, mas assim, você tem que criar um ambiente e você tem que priorizar o que de fato é importante para você, tá? A minha família é muito importante para mim, só que meu trabalho também é importante para mim. E eu acho que quando a gente consegue o equilíbrio, a gente vai, puxa um pouquinho daqui, puxa um pouquinho de lá, então tem que ter o equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio. E eu fui muito. Quando eu voltei, eu fiquei 7 meses de licença, né? Porque eu juntei com férias, mas quando eu voltei, eu me senti extremamente acolhida. E é uma empresa que tem muitas mães, né? Então você pode chegar para sua chefe, para sua diretora, para um par seu e contar sobre sua família, porque isso não é um tabu, um enigma. Todo mundo tem família, todo mundo tem filho que vai ficar doente, todo mundo vai ter filho que vai fazer birra no shopping. E então assim, tem que dar para conciliar. Tá? Não dá para abrir mão de uma coisa em detrimento da outra, tá? Porque a família, o seu filho, ele é extremamente importante. Só que assim, eu também preciso mostrar para minha filha que o trabalho é importante. Porque ela fala assim, gente, a minha mãe trabalha na B3. Ela acabou de fazer 6 anos, sabe? Ela fica super orgulhosa. Mãe, quando que eu vou trabalhar com você? Então, ela já veio aqui algumas vezes, ela foi no museu. Quando ela viu o meu nome lá, ela ficou louca, 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 louca. Porque ela falava assim, meu Deus, é você. Eu falava, sim, sou eu. Gente, que demais. E toca o sininho lá, tudo. Então, assim, é muito... e a B3, gente, é um pouquinho do que a gente está construindo para o mundo, né? Assim, o que você vai deixar de legado? Eu vou deixar de legado que enquanto eu estive com as pessoas, eu estive com as pessoas e eu quis o melhor para essas pessoas. Quando eu estava na Bolsa, eu queria o melhor para a Bolsa, sabe? E fui construindo essas coisinhas, porque assim, você não precisa fazer, sabe, descobrir a fórmula da coisa mais inovadora possível para fazer a diferença no mundo. Você pode fazer pequenas coisinhas, sabe? Compartilhe com a gente histórias marcantes ou momentos que tiveram um impacto em sua vida, na sua carreira, durante todo esse período que você está aqui na Bolsa. Eu acho que esses IPOs marcantes, tá? Então,
follow-ons marcantes, né? Então, follow de Petrobras, depois follow de Eletrobras, IPOs, né? IPO da BMF, depois IPO da Bovespa. A gente já recebeu artista, a gente já recebeu Xuxa, a gente já recebeu Marina Rui Barbosa. Pensando em quem vai assistir esses vídeos, né? O seu vídeo principalmente. Que conselho profissional você daria às pessoas que querem seguir nessa trajetória na área da comunicação, assim como você? Eu acho que primeiro a gente tem que acreditar no nosso potencial, tá? E acreditar mesmo, de fato, que a vida e a nossa carreira, né, ela é feita de altos e baixos, né, de picos e vales. E quando a gente tá lá em cima e que tá tudo bem, a gente se preparar para saber que vai ter dia que a coisa não vai estar tão bem e a gente vai passar, né? Então, eu acho que se a pessoa que está, né, me escutando aqui, me vendo, quer seguir por essa carreira no mercado financeiro, assim, conheça a Bolsa, conheça a nossa história, venha nos visitar, venha conversar com as nossas pessoas. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar, porque é uma empresa que é fácil das pessoas se apaixonarem, tá? É uma empresa feita de pessoas apaixonantes, tá? São histórias muito diferentes, convivendo no mesmo ambiente, numa empresa centenária. Então, assim, são pílulas que juntas não tem como não criar uma história, uma narrativa bacana, né? Que faz parte da vida de tanta gente. Ler bastante, ler os jornais, ler a mesma notícia de diferentes, né, fontes de informação para entender que toda notícia, sim, tem os seus dois lados. Quando, né, a gente vai escrever alguma coisa, sempre entender que a nossa verdade é uma parte desse jogo. Então, buscar outra fonte, ser fiel ao seu propósito, né, de vida, tudo, e arriscar, sabe? Arriscar mesmo, ir atrás do seu sonho, né? Que pode ser escrevendo, pode ser na frente de uma TV, pode ser nas redes sociais, que tem espaço para todo mundo, tá? E não é porque você é de uma geração um pouquinho, né, que ficou um pouquinho mais para trás, que você não vai ter espaço nesse mercado, né? Tem sim, o mercado valoriza as pessoas experientes, assim como valoriza aquele que vem e chega com ideias novas, né? Então a gente tem que saber só juntar o melhor dessas duas visões de mundo. Muito bom. E por fim, para você, assim, o que você acha, como você entende a importância da preservação e da divulgação dessas memórias do mercado de capitais? Eu acho, nossa, tem que preservar, é a nossa história, sabe? É um pedacinho, né, da nossa história quando a gente fala da economia, né, do mercado financeiro, do mercado de capitais. A gente não está falando só da Bolsa, a gente está falando de inúmeras empresas, a gente está falando do impacto em inúmeras vidas brasileiros, geração de renda, fonte de empregos. Então, assim, guardar a história, preservar a história, mostrar o quanto as pessoas trabalharam, né, para essa nova geração poder melhorar, pegar tudo que foi construído e subir um pouquinho mais de patamar, né? E quando a gente... o Museu da Bolsa, por exemplo, ele conta uma história que não pode ser esquecida. Ninguém pode esquecer lá da época da Bolsa do Café, porque de lá, no século passado,
ou quanto se modernizou para hoje um pregão ser totalmente eletrônico, no pico ali da pandemia, conseguir receber mais de 17 milhões de ordens, né, de negócios fechados. Então, assim, é muito importante a gente preservar o nosso passado, para a gente entender para onde a gente está indo, né? Eu sou uma apoiadora, né? Então, assim como a gente vê grandes escritores que jamais vão morrer, né? Grandes artistas, grandes músicos, que a música ela é para a eternidade. Então, eu acho que contar essa história, registrar essa história também é deixar isso para as outras gerações. Perfeito. Então, em nome do Centro de Referência, eu agradeço muito a sua participação e as suas contribuições para o programa de História Oral. Obrigada, viu?